Muito boa tarde a todos, mais uma vez para mais uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração, para o seu coração, para a sua vida e para a minha vida. Então a gente vai ler Miqueias no capítulo 5, o verso 2 diz assim, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui temos um versículo que é uma das mais belas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Ele aponta diretamente para o nascimento de Jesus Cristo e revela aqui verdades profundas sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade, para a nossa redenção, para que eu e você pudesse hoje ter a oportunidade de se arrepender do mau caminho, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e hoje ser colocados num reino celestial em que viveremos em paz, tranquilidade, sem medo da morte, sem doença e nem dor. E vemos aqui a primeira parte desse versículo, ele nos mostra que Deus escolhe o pequeno e humilde. Belém, descrita como pequena e insignificante, como a gente pode ver aqui na leitura do texto. E foi o lugar escolhido por Deus para o nascimento do Senhor Jesus, do Salvador. Isso mostra como Deus frequentemente ele usa aquilo que o mundo considera sem importância para cumprir os seus propósitos. Ele não valoriza o poder humano ou a grandiosidade aparente, mas busca o humilde e o disposto. E em Belém ele encontrou isso. Encontrou uma família, encontrou a virgem, encontrou um casal disposto a cuidar desse menino e ajudá-lo no seu crescimento. E aí sim ele cumprir também com o seu propósito como Messias. E aí temos um segundo ponto nesse texto, que é a eternidade do Messias. Aqui ele aponta as frases aqui como cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aponta para a natureza divina de Jesus. Ele não é apenas um líder humano, mas o próprio Deus encarnado, que existia antes da criação do mundo. Isso reafirma a verdade de que o nascimento de Jesus em Belém foi um evento planejado desde a eternidade, desde muito antes do mundo ser mundo, como a gente diz, né? E um terceiro ponto que podemos notar aqui é esse propósito redentor de Deus. O Messias seria o dominador de Israel, em Israel, mas a sua liderança seria diferente das lideranças terrenas, como o pessoal estava acostumado a ver, reis, reinos e governos e coisa e tal, como a gente está acostumado a ver. Essa liderança através de um prefeito municipal e um presidente. Mas a liderança de Jesus, do Messias, ele é diferente do que a gente possa imaginar. E com certeza, diferente do que o povo de Israel esperava. Ele veio para estabelecer um reino de paz, de justiça e de reconciliação com Deus. O seu nascimento em Belém marca então esse início, do cumprimento dessa promessa. Porque ainda há muita coisa para se cumprir. Ainda ele vai voltar com o seu reino, com uma igreja, e estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde, como eu falei lá no início, não haverá mais a morte, nem dor, nem tristeza, pois essas coisas serão do passado. Viveremos em paz, construiremos, plantaremos e usufruiremos do nosso trabalho, sem preocupação com nada. Com preocupação de que alguém vai roubar, de que alguém vai matar, de que alguém vai sequestrar. Essas preocupações são coisa do passado. Não haverá mais essa preocupação nesse novo mundo que ele nos promete. E ele vai cumprir. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e disse que breve voltará. E ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E é o que faz com que a gente tenha fé e confiança na fidelidade de Deus e nas suas promessas. Que é o quarto ponto aqui que a gente nota nesse texto. Miqueias ele profetizou essas palavras cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. O cumprimento dessa profecia em Jesus é um testemunho da fidelidade de Deus e do fato de que ele sempre cumpre as suas promessas, mesmo que demore aos olhos humanos. Imagina esperar 700 anos para o cumprimento de uma promessa, né? Então, isso é algo inexplicável e é algo divino,
Porque hoje, a certeza que nós temos também, você pode se perguntar, como? Mas será que isso é verdade? Hoje o nosso tempo é dividido como antes de Cristo e depois de Cristo. Então, há algo no mundo que eles não têm como negar, que foi o nascimento desse menino, e que ele dividiu o tempo. E a gente aguarda agora, então, um novo tempo, um novo céu e uma nova terra, em que viveremos na verdadeira paz. E não uma paz que vai durar poucos meses, um pouco tempo, 4 anos, como dura um governo hoje, mas vai durar a eternidade. Para sempre viveremos em paz, para sempre viveremos em saúde e em tranquilidade, debaixo desse reino do governo de Deus. Quer ver o que a gente aprende aqui e podemos aplicar para a nossa vida? É a confiança nos planos de Deus, né? Mesmo que algo pareça pequeno ou insignificante, Deus pode usá-lo para realizar grandes coisas. E é engraçado porque nós, vendo toda a grandiosidade do mundo e do universo, somos pequenos diante de Deus. Tão pequenos que mesmo assim Ele escolheu morar dentro de nós, através do Espírito Santo, que Ele vem e faz morada. Viramos então o templo do Espírito Santo, e Ele nos consola, nos dá força e entendimento da palavra e da mensagem de Deus e da voz de Deus, para que a gente não se perca do caminho e que esteja pronto para o grande dia. Reconhecer então o senhorio de Cristo. Jesus é o Rei prometido. Submeter as nossas vidas a Ele é o caminho para a verdadeira paz e propósito nessa terra. Espere em Deus. Assim como Ele cumpriu a sua promessa a respeito do Messias, como a gente leu aqui nessa profecia de Miqueias, podemos confiar que Ele cumprirá todas as suas promessas para nós. O versículo, ele nos lembra que Deus age de forma inesperada, mas sempre perfeita, e nos chama então a confiar na sua soberania e amor eterno. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Forte abraço.